Muito boa noite a todos os irmãos e amigos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico expositivo sobre a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos prestes a encerrar estes nossos estudos, estamos a 2 encontros praticamente do fim do mesmo. E neste penúltimo encontro, nós vamos falar do texto do capítulo 4 da segunda epístola, o texto que vai dos versículos 6 a 8 e depois do versículo 18. O nosso texto diz assim: porque eu já estou posto por a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E o versículo 18 diz: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Portanto, o que nós sabemos é que a Bíblia não se pronuncia especificamente a propósito da morte do apóstolo Paulo. Mas como qualquer obra minimamente decente de reflexão teológica, como por exemplo o International Standard Bible Encyclopedia diz, a tradição cristã é que de facto Paulo, enquanto cidadão romano, foi decapitado na Via Ostia, que é uma estrada que passa nos arredores de Roma. A este propósito existe uma coerência na tradição eclesiástica. Na tradição eclesiástica antiga, de que a morte de Paulo terá ocorrido às ordens do imperador Nero por volta dos anos 67 a 68 depois de Cristo. Agora, o que a Bíblia mostra é que Paulo antecipava a sua morte, sabendo que a mesma estava iminente. Vimos isso aqui no versículo 6, em que ele diz: porque já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício. Já estou sendo. E que ele tinha muita confiança a propósito do que iria acontecer. Vemos isso nos restantes versículos 7 e 8 e também no 18. Olhando, portanto, para as suas palavras finais, que são endereçadas ao seu jovem discípulo e amigo e coadjutor Timóteo, nós podemos concluir que o apóstolo Paulo morreu feliz. E o desafio para nós hoje é entendermos como é que Paulo foi capaz de encarar a morte com tanta serenidade e alegria em relação ao futuro que o esperava. Comecemos pelo princípio, pela visão que o apóstolo tem da morte. O que ele diz no versículo 6, a primeira parte do versículo, é que ele está sendo oferecido por a expressão de sacrifício. Portanto, para Paulo, a sua morte, a morte do cristão, é uma oferta, uma oferenda a Deus. É curiosa a palavra que ele usa, a expressão, porque isto é um possível, pensamos nós, uma possível referência ao derramamento de sangue via decapitação, que foi o que terá acontecido com ele. Fala também de oferecido e de sacrifício, o que pode ser uma referência àquela prática do Antigo Testamento de derramar vinho por ocasião do sacrifício de um animal. Eu não vou ler o texto, mas para quem quiser e tiver interesse, encontra-se no livro de Números, no capítulo 15, versículo 5, e também no mesmo livro, no livro de Números, capítulo 28, versículos 7 e 14, temos uma descrição dessa libação, dessa oferta de vinho, que era feita por ocasião do sacrifício de um animal. A sua morte, portanto, a morte de Paulo, era somente uma outra maneira de ele se oferecer como sacrifício a Deus. E ele encorajou todos os cristãos a se oferecerem como sacrifício espiritual a Deus. Nós temos esse famoso texto de Romanos, capítulo 12, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, em que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desse modo, o que nós percebemos é que Paulo está procurando exaltar
a Cristo, mesmo no modo da sua morte. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20, ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Isso leva-me a refletir e a colocar no fundo uma questão. Será que já consideramos o modo como morreremos como uma maneira de exaltar a Cristo? Podemos não morrer como mártires, como Paulo, ou como Pedro, ou como outros servos do passado, mas podemos, na nossa morte, mostrar a vida de um crente que tem esperança. É, portanto, uma oferta a Deus. Mas também é, conforme ele mesmo diz, uma partida. E essa parte é importante porque a partida é uma constante da nossa vida. No versículo 6, na parte B do versículo, diz: o tempo da minha partida está próximo. A palavra grega que aqui se encontra, a palavra analuseos, significa partida, mas é uma palavra que no grego é utilizada em duas situações específicas. Há outras, mas as mais importantes são duas. A primeira, quando se trata de desamarrar, tirar as amarras a um barco que se prepara para partir, à vela. A outra é quando os exércitos montavam os seus acampamentos. É a mesma palavra que é usada nestas duas circunstâncias e situações. O que leva um teólogo do passado cristão a dizer, um teólogo chamado Barnes, a dizer que a verdadeira ideia subjacente à morte é o de afrouxar das amarras que nos confinam ao mundo presente. É uma palavra que está muito na moda hoje em dia. Confinar, não é? Que nos prende ao mundo presente. É o libertar-nos e o permitir que a alma possa seguir de velas desfraldadas na sua viagem eterna. Portanto, com uma visão tal da morte, como pode um cristão ter medo da morte? Tal como Pedro, que não via a morte como um cessar da existência, mas que a entendia como uma saída, a palavra que ele usa na sua segunda carta, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 15, é a palavra exodon. Daí vem a palavra eus, de saída. No segundo livro da Bíblia, a saída do povo de Israel do Egito. E Pedro diz: mas também eu procurarei em toda a ocasião, depois da minha morte, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. E a palavra que aqui fala depois de é a palavra exodon, a palavra saída. Depois do momento em que eu sair da minha vida e passar para a morte. Uma possível alusão será, portanto, a saída dos israelitas do Egito e a sua saída para Canaã, porque não é somente a saída, é também sair com um objetivo. O apóstolo Paulo, claramente ambicionava partir para estar com Jesus. Em Filipenses capítulo 1, na sua carta aos Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Portanto, estar com Cristo, como ele diz, é ainda muito melhor. E na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, ele diz: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos, antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Jesus, aliás, desejaria que a promessa de estarmos com Ele fosse um conforto para cada um de nós. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus anunciou aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E Jesus continua: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Questão que se coloca: vemos, porventura, a morte como sendo uma partida? Uma partida que antecipamos, uma que já começamos a preparar, mas uma partida que nos leva a outra realidade? Porque, na verdade, a visão que temos da morte vai determinar a nossa atitude em relação à própria morte. A visão de Paulo era a de uma oferta e de uma partida, e isso ajudava-o a morrer com uma alegre antecipação. Além disso, Paulo também encontrava conforto noutras realidades, nomeadamente
nas suas preciosas memórias. Ele diz no versículo 7 da primeira parte: combati o bom combate. Portanto, uma das memórias mais preciosas para Paulo era o fato de ele ter conseguido esforçadamente viver o combate que Cristo tinha preparado para ele. A vida do cristão, honestamente, meus irmãos e amigos, é muitas vezes descrita nas Escrituras como sendo uma luta ou um combate. Um exemplo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 17. Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo podia, portanto, olhar em retrospectiva à sua vida e ficar satisfeito. Não porque não tivesse pecados, não é nada disso. Não porque não tivesse errado ao longo da sua vida, mas porque tinha alcançado misericórdia. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 a 16, ele escreveu: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Portanto, ele tinha consolo nas suas memórias, porque tinha a noção perfeita de que não era perfeito, mas sim tinha tentado fazer sempre melhor. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Questão para nós. Ao chegarmos ao fim das nossas vidas, será que podemos olhar para trás e vermos uma luta bem travada? Tendo recebido de Jesus a misericórdia que Ele oferece, apesar dos nossos pecados, tendo combatido o bom combate da fé e ficado firmes na vida eterna. Em Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículo 12, ele diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo tinha também consolo nas suas memórias, porque ele também sabia que tinha terminado a corrida. Ele diz isso no versículo 7, parte B: acabei a carreira. Paulo, em várias ocasiões, compara a vida cristã a uma corrida. Uma corrida de atletismo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. E essa corrida, claramente, na opinião de Paulo, não é uma corrida de velocidade, é, pelo contrário, uma corrida de resistência. Em Hebreus 12, 1 e 2, nós lemos: Portanto, nós também, pois que estamos reunidos, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo podia, portanto, olhar para trás, para a sua vida, com alegria, porque correra para vencer, com competência. Não desistira, mas prosseguira para a meta. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pergunto, seremos nós capazes de olhar para trás, para as nossas vidas, e reconhecermos uma corrida bem corrida, desculpem a repetição, e completarmos a corrida da fé que está perante nós, ainda? Ou deixaremos que o pecado da descrença nos prenda com facilidade? Paulo, na sua memória, Paulo tinha também outra consciência. Não somente que tinha terminado a corrida, não somente que tinha sido competente na corrida, tinha combatido o bom combate, mas ele também sabia que tinha guardado a fé. Ele diz isso no versículo 7, no capítulo 4 da segunda epístola, da segunda carta a Timóteo, quando ele diz, guardei a fé. Que pode significar o ter mantido afincadamente a fé no Evangelho, vivendo uma vida de fidelidade ao Mestre. Paulo podia de facto olhar para a sua vida passada com alegria. Tinha mantido e guardado a fé, isto é, o Evangelho, que lhe tinha sido confiado. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, chegou a dizer, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Tinha mantido a fidelidade a Jesus, apesar de grande sofrimento. E na sua segunda carta, no capítulo 1, 12, ele diz, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus irmãos e amigos, será que ao findar a nossa vida, poderemos olhar para trás e reconhecer uma fé que foi mantida e preservada em nós? Será que podemos apegar-nos às palavras da vida eterna que estão presentes no Evangelho de Jesus Cristo? E podemos permanecer firmes na nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador? É que Paulo, de facto, podia morrer feliz por causa das suas preciosas memórias. Olhando para trás, ele podia sentir o conforto em saber que tinha lutado vigorosamente, tinha corrido bem e tinha mantido a fé. Olhando em frente, ele agora podia morrer alegre por causa da sua gloriosa esperança. Versículo 8, primeira parte, ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Esta palavra no grego do Novo Testamento, a palavra coroa, é a palavra Stéphanos. E que era aquela coroa de louros que era dada, aquela grinalda de louros que era dada como prémio ao vencedor em jogos públicos. Ele já tinha dito isso e nós já lemos há pouco esse versículo. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, o estádio olímpico, no fundo, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Era esse prémio, a coroa. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Essa coroa também é descrita noutros textos bíblicos como sendo a coroa da vida. Em Tiago, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12, nós lemos, bem-aventurado o homem que suporta a tentação,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em Apocalipse 2:10, no final do Novo Testamento, no final da Bíblia, nós temos: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E no versículo 8, na segunda parte do versículo, nós lemos o que Paulo escreveu. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. E ele diz: então, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Em Atos capítulo 17, versículos 30 e 31, nós encontramos as seguintes palavras: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o de entre os mortos. É que o Senhor, quando voltar, irá julgar vivos e mortos. Paulo disse neste mesmo capítulo 4 da segunda Epístola a Timóteo, no primeiro versículo: conjuro-te, pois, nas suas palavras de exortação ao jovem Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para alguns será dia de condenação, para outros será dia de glorificação. E em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 7 a 12, encontramos estas palavras: e a vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós, por isso também rogamos sempre por vós, para que o Senhor nosso Deus, vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, e segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, no final deste versículo 8, Paulo diz: e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isto é, a mesma esperança, a mesma recompensa está disponível também a outros, desde que desejem igualmente a sua vinda. Como, por exemplo, lemos no Apocalipse 22:20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Está aqui um grito de desejo para a vinda do Senhor. Por essa razão devemos colocar a nossa esperança na graça, que há de ser revelada a cada um de nós. Como o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Estamos, portanto, a olhar para a mesma recompensa que Paulo tinha em vista, a de sermos recebidos no dia do juízo, de modo tal que amamos e esperamos com impaciência a sua vinda. Havia também outra esperança em Paulo. É que ele sabia que em Cristo ele tinha liberdade, tinha libertação. E ele diz no início do versículo 18, que é aquele versículo que nós lemos mais à frente e que saltamos:
O Senhor me livrará de toda a má obra. E que libertação é essa? Senão a libertação dos esforços de homens perversos e do inimigo que procuram destruir-nos. Não é a libertação da morte por si mesma, porque a libertação da morte não existe. Nós teremos que passar para a morte, a não ser que, entretanto, volte o Senhor Jesus. Paulo, aliás, sabia que o seu martírio estava perto. No versículo 6, nós lemos há pouco, porque eu já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Mas no Senhor, até a morte pode ser uma libertação do mal. Em Isaías, capítulo 57, versículos 1, diz assim: parece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ou seja, que o justo não passará pelo mal. Temos a mesma confiança na vitória que Paulo tinha, sabendo que o Senhor estará sempre conosco, confiante que o Senhor nos livrará através de qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Paulo tinha uma gloriosa esperança. Uma gloriosa esperança que também se mostrava na sua consciência de que Deus o preservava para o reino prometido. Na parte final do versículo B, no versículo 18, parte B, ele diz: guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo olhava agora em frente para a futura manifestação do reino, o mesmo reino eterno de que escreveu Pedro. Quando na segunda carta de Pedro ele diz: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo reino que nos prometeu o Senhor Jesus aos que estivessem à sua mão direita. Nós lemos isso em Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Paulo tinha confiança no poder preservador do Senhor, sabendo que Deus podia terminar o que tinha começado. Está em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabendo que ele proveria um modo para escapar em toda a situação que pudesse acontecer, em toda a tentação que pudesse surgir. Aliás, ele diz isso de maneira ainda mais enfática na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, quando afirma: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Orou também para que o Senhor preservasse a outros. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto-me se alguma vez nós teremos a mesma confiança no Senhor que Paulo tinha, sabendo que o Senhor nos manterá para o seu reino, sabendo que somos mantidos pelo poder de Deus para a salvação, como lemos na primeira carta de Pedro, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Paulo podia e pôde morrer como um homem feliz por causa da sua visão da morte, por causa das suas preciosas memórias do que Deus tinha feito na sua vida e do que Paulo tinha conseguido fazer fundado no Senhor, por causa da sua gloriosa esperança. Por essa razão nós podemos dizer com propriedade aquelas palavras que estão escritas em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Se nós igualmente nos aproximamos da morte como uma oportunidade de adorar a Deus e como um início de jornada, tendo combatido o bom combate, tendo terminado a corrida e tendo mantido a fé, olhando em frente para a coroa da justiça, sabendo que Ele nos livrará do mal e nos preservará para o seu reino eterno, então podemos dizer, como Paulo disse, no final deste versículo 18, a quem seja, a Deus, portanto, glória para todo sempre. Amém.
que possamos viver a realidade da vida de Paulo, da mesma dimensão, da mesma maneira, que nós possamos confiar que o Senhor fará a sua obra em nós, como lemos há pouco em Filipenses, independentemente de todas as circunstâncias que possamos atravessar. Que nós possamos encontrar na vida do apóstolo Paulo não somente inspiração para a vida, mas também consolo, certeza e inspiração para a morte. Na paz e na graça e na longanimidade do nosso Deus.